Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a saga do Precisamos Falar Sobre e falaremos sobre transtorno de personalidade borderline. Não é um tema tão pertinente, mas eu acho que deveria ser, e está meio elencado em um tema pertinente do Twitter chamado Fazenda. A Fazenda, reality show tipo o BBB. Enfim. Antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o joinha e comenta aí embaixo quais mais temas vocês querem que eu fale, algum outro tema, alguma série, um filme, não sei, vocês que decidam. Então, bora lá ver o vídeo. Bom, gente, vamos começar então falando, explicando pra vocês o que seria esse transtorno de personalidade borderline, o que significa. Eu procurei bastante, aliás, de eu ter sido diagnosticada com TPB. Se falar muito rápido eu fico confusa, então eu não vou falar. Eu fui diagnosticada em 2018, mas conforme o tempo passou eu percebi que eu não era 100%. Digamos que eu não sinta 100% o que realmente é a doença. Vocês vão entender conforme eu vou explicando. Mas o que significa isso? Significa borderline, significa estar na borda. Significa estar meio que no muro. Sabe quando alguém fala, você só fica no meio do muro, não sei o que, não sei o que lá. É tipo isso. Significa estar no meio, na borda. Você já ouviu aquela expressão, fulano é meio quarta-feira? Quarta-feira tá entre segunda, terça e quinta e sexta. Ou seja, ele não é nem o começo da semana e nem o final, basicamente. Então, no caso do borderline, ele não é nem neurótico e nem psicótico. Ou seja, ele não é... A neurose, galera, é tipo assim, é algo que você sente, uma coisa muito ruim, como se fosse, tipo, sintomas de depressão, ansiedade e tudo mais. Já a psicose, você chega a alucinar coisas e pensar, imaginar coisas que não estão ali, então é diferente. Então o borderline fica no meio, ele não é nem um e nem outro. E nem a mistura dos dois, ele é basicamente uma coisa que tá ali no meio, entre essas duas, enfim, essas duas sensações, eu não sei explicar muito bem. Gente, eu quero dizer bem claro que eu não sou uma pessoa própria para dizer isso. Eu não sou psicóloga, eu não sou nem estudante de psicologia, muito menos psiquiatra ou estudante de medicina, tá? Eu vim aqui para dizer a minha experiência com a doença, o que ela é, quais são os sintomas, exatamente aqui para vocês conhecerem, saberem o que é, antes de tecer comentários horríveis na internet, desnecessários, sendo que tudo isso é falta de informação. Então eu vim aqui passar informação do que eu sei, do que eu tenho de ideia, entendeu? De ideia do que é. Mas enfim, vamos lá. Então, quais seriam os sintomas mais normais? Os borderlines, no caso, eu falo... No caso, gente, a gente cria muitos esforços para evitar um abandono. Real ou imaginário? Por que real ou imaginário? Porque existe o abandono real. A gente sente. A gente sabe que fulano tá indo. A gente sente que a pessoa tá indo embora. O imaginário é quando nem tem um cisco de ideia. Você não tem nem por que pensar que a pessoa vai embora, mas você começa a criar isso na sua cabeça. E isso dificulta muito o convívio com a pessoa, e no dia a dia mesmo, no normal, você fica o tempo todo pensando nisso. É a pessoa que, tipo, começa a criar ou imaginar que a pessoa tá traindo ela, sendo que não tem um motivo real pra isso, entendeu? Então essa é a diferença aí. Mas o que são esses esforços? Ou seja, a gente faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Faz coisas até que a gente nunca faria, passa por cima das nossas morais, dos nossos ideais, pra fazer o que a pessoa quer por medo da pessoa deixar a gente. Bom, alterações intensas de humor. Então, qual seria a maior diferença entre o transtorno de bipolaridade e esse transtorno de borderline? Simples. Simples não é tão simples, tá? Alterações de humor no transtorno de bipolaridade, elas são, tipo, algumas semanas tristes, depois algumas semanas felizes. É isso, não. O borderline não é assim. O borderline você consegue ficar triste, feliz, com raiva, querendo morrer, querendo viver de novo, tudo isso em uma hora. Eu não estou brincando. Eu sei porque eu tenho isso. Eu sinto bastante. Esses são os sintomas. Alguns eu não sinto, mas aí eu vou linkando pra vocês. Os dois que eu já citei até agora, eu sinto. Esse de mudar o humor eu parei um pouco, mas eu sinto que isso acontece
Aliás, quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, me segue lá. Quando eu falei da minha ring pra vocês, que tinha quebrado, tinha dado pau, não sei o que, ainda não achamos o conserto, mas iremos logo. Eu estava muito mal, eu chorei, fiquei muito mal. E à noite eu estava muito ansiosa. Feliz, animada. Não dá pra explicar pra vocês, é assim. É bem ruim, aliás. Tentativa de suicídio / automutilação. Isso não ocorre mais comigo, mas ocorria bastante quando eu era adolescente. Que eu acho que foi o pico da doença pra mim, quando eu tive realmente depressão. Porque a depressão, a ansiedade e o pânico são sintomas desse transtorno. Então não é como se eu tivesse depressão, ou tivesse ansiedade, ou tivesse pânico. Eu tenho os três, porque ele faz parte desse transtorno que eu tenho. E assim, eu tive muito automutilação quando eu era, tinha uns 14 anos. Agora, suicídio mesmo, eu só pensei quando eu tava ali no meu terceiro colegial, que foi a época mais difícil pra mim. E realmente, a automutilação pra mim não era tentativa. Era só, queria chamar a atenção das pessoas ao meu redor. Isso eu admito porque é verdade. Porque as pessoas borderline são muito carentes, muito sozinhas e elas precisam de atenção. E isso é muito ruim pra vida no geral. Vocês vão entender. Mais pra frente eu explicando. Tá, sentimentos de vazio e tédio. Cara, eu sentia muito isso, foi por isso que eu voltei pro psiquiatra em 2018, porque eu sentia um vazio como se nada me preenchesse, nem comida, nem amor, nem carinho, e eu tinha namorado, namorava, mas mesmo assim, não que isso diga muito, né, porque você namora e que naturalmente você tem uma vida não, uma saúde mental boa, tá, gente, nada a ver. Mas eu tinha amor, eu tinha carinho, mas não era isso. Faltava algo, eu me sentia vazio o tempo todo. Entendeu? E em tédio, nossa, não tinha o que fazer. Eu ficava tipo, nossa, eu tenho o que fazer sempre. Agora, compulsão em sexo, drogas, comida e gastos não normais, sabe? Você não consegue. Você quer acabar com aquele sofrimento, às vezes, e você vai em sexo, muito sexo com pessoas, sei lá. Bom, cada um faz o que quer, mas nesse caso é uma compulsão mesmo, sabe? Drogas no geral, álcool, comer muito, ou então gastar muito, mesmo sabendo que você não pode. Eu tive só compulsão uma época em gastar. Às vezes eu tinha muita vontade de gastar, então eu dava uma baicada. Em relação ao álcool, logo quando eu fiz 18, eu comecei a beber todo fim de semana, porque eu saía com os meus amigos todo fim de semana. Mas isso foi um erro, conforme eu percebi com o tempo. Realmente. E depois eu parei, hoje eu bebo às vezes porque eu quero ou porque dá vontade, mas não bebo. É sério, tô falando real. Se você tem mais de 18, mesmo, se tem menos de 18, obviamente não beba, mas se você tem mais de 18, eu dou a mesma dica, não beba. Não faz bem, galera, sério. Bom, e por fim ali, todos os sentimentos são muito intensos. Então, galera, quando eu falei aqui da Fazenda, eu falo especificamente de uma das participantes, a Raíssa, que foi diagnosticada, ela tem, né, borderline, e quando ela teve um ataque ali de raiva, eu não sei muito bem dizer o que foi aquilo, todo mundo ficou criticando ela, dizendo que ela não podia, ela tinha que suportar os surtos e tal. Eu não sei se ela tá sendo medicada lá dentro, mas quando a gente não tem um acompanhamento, ainda mais num programa de pressão, porque você se sente pressionado o tempo todo, é um reality show, né? Então imagina como ela deve se sentir. Então, galera, o que seria? Tudo é intenso. Se você tem raiva, você tem muita raiva. Se você tem ciúmes, você tem muito ciúmes. Se você ama muito. Se você odeia muito. E isso é um problema. Porque ali no caso ela tava conversando com a menina, elas estavam discutindo. E ela tava falando que não chamou ela de patricinha num sentido ruim. Ela tava tentando explicar e a moça não deixava. A moça ficava interrompendo ela. E ela saiu fora e começou a ficar super nervosa. Depois ela veio, tipo, ela voou, parecia até que ela ia bater na menina. Mas eu acho que é porque ela tava numa situação de injustiça, porque ela queria se explicar e ninguém deixava. E aí todo mundo ficava falando, tá vendo como você surta e não sei o que. Isso é horrível de ouvir pra uma pessoa que tem isso. Porque às vezes você não consegue controlar seus impulsos. Normalmente você não consegue controlar nenhum. Ainda mais na situação que ela tá, como eu disse, num programa de reality show ainda. É muito mais difícil. A gente já sofre uma pressão enorme na vida real. Imagina dentro de um lugar cheio de câmera, com todo mundo, enfim, te julgando, vendo que se você faz errado ou certo, isso deve ser
deve bugar a mente de alguém, sabe? Então não é fácil, então tentam entender o lado dessas pessoas. A minha experiência com a doença, quando eu fui diagnosticada, né, eu fiquei muito mal, porque eu fui ler comentários na internet, as pessoas eram muito ruins, dizendo que borderline eram falsos, eram manipuladores, eram pessoas horríveis, que vocês iam ficar longe de gente assim. Isso é muito ruim, gente, muito ruim mesmo, porque às vezes não é isso, sabe? O borderline, ele sente muito, ele é muito intenso, e então às vezes, né, eu não sinto e eu sei que eu não tenho 100% da doença, como assim? Existem pessoas que no seu 100%, né, ali, totalmente controlado pelo transtorno, ela comete algumas coisas, comete suicídio ou então mata uma pessoa e depois se mata, tá? Isso acontece aí, às vezes. Quando vocês veem esse negócio de, fulano matou a namorada e depois se matou. Provavelmente ele tem transtorno de borderline. E porque acontece uma coisa, o borderline, ele não aceita o fim de alguma coisa, ele não aceita o fim de uma amizade, ele não aceita o fim de um relacionamento, e ele persegue a pessoa, ele não sei o quê, porque ele acha que ele não vive sem a pessoa, que ele não consegue viver sem ela, então ele não vai viver sem ela, mas ninguém vai viver com ela, e aí quando ele chega, essa é a hora que ele chega total na psicose, e aí que ele mata a pessoa e se mata, e eu escutei isso inclusive num curso que eu fiz de psicologia forense, que a gente falou de psicopata e borderline, quais seriam as diferenças? Bom, é uma diferença muito clara que o psicopata não gosta de ninguém, ele não tem sentimentos, ele não tem uma doença. Psicopatia, gente, não é doença. E eu não preciso ser psicóloga nem psiquiatra para saber disso, porque os próprios psicólogos falam isso, tá? Então, quando você vê uma pessoa que mata serial killers, no sentido, porque esse cara é doente, ele não é doente. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, ele sabe e ele quer, e normalmente ele gosta. Então, por favor, galera, sabe a diferença. O borderline, ele normalmente ele faz no impulso, ele nem pensa em fazer. Ele simplesmente faz porque na hora ele não consegue segurar o que ele tá sentindo e ele faz, tá? Eu acho que uma das experiências que eu tive, que eu tive até ano passado, foi em relação a essa coisa de suicídio, automutilação, de se machucar, tem muito a ver com querer que a dor passe. Só quem já sentiu isso sabe. Você tá muito mal, numa situação muito ruim, você tá com muita ansiedade, você tá estourando, e aí você quer parar de sentir aquela dor que tá te incomodando, parece que tá te enfiando uma faca, aí você começa a fazer dor física. Eu lembro que eu costumava muito me apertar aqui, e vim com a minha própria unha aqui, as unhas grandes, né, porque as pequenininhas não servem, e ficava me arranhando mesmo, aí eu já segui assim apertar meu pescoço pra eu sentir algo além daquela dor que eu tava sentindo emocional e vai por mim. A dor física é melhor do que a emocional em alguns momentos, em alguns surtos que tem. Então eu já tive isso, uma vez eu tava muito, muito nervosa, aí eu fui lá e cortei meu cabelo. Tipo, eu juro pra vocês que eu fiz assim, eu peguei uma tesoura, eu fiz assim, e eu cortei. E minha mãe até hoje acha que eu simplesmente caiu todo aquele meu cabelo. Aliás, se ela ver esse vídeo, eu estou danada. Mentira. Minha mãe vai entender, eu acho. Mas enfim, hoje em dia eu lido melhor com a doença. E eu acho que tudo tem a ver com as pessoas com quem você tá. Hoje eu não sinto mais aquele medo de estar numa amizade ou começar a namorar alguém e ter aquele medo enorme da pessoa ir embora. As pessoas que estão comigo, elas me passam confiança de que elas vão estar comigo. E isso é incrível. Isso é muito... Claro que eu tenho medo de perder elas, óbvio. Isso todo mundo tem. Isso é normal. Mas não é aquela coisa exagerada do tipo, eu não quero ir em tal lugar. A pessoa quer. Eu não vou ir só porque ela quer, se eu não gosto. Eu não quero ir nesse lugar. Se eu falar não, eu não quero por causa disso, se a pessoa não entender, ela não é tua amiga. Agora, se ela entender, beleza. Continua. É o que vocês têm que entender, sabe, galera? Mas é isso, sabe, gente? A gente tem que estar perto de pessoas que entendam a gente, que saibam como a gente é. Óbvio que não é fácil lidar com uma pessoa com borderline, óbvio que não, sabe? Não é fácil lidar com ninguém, não é só com quem tem transtorno ou com uma doença psicológica, é com ninguém, não é fácil lidar com as pessoas. A gente tem que tentar entender o outro, sabe? E não pensem porque às vezes vocês têm 1 ou 2 sintomas, ou às vezes meio sintoma, não corram dizendo pra todo mundo que você tem borderline. Procure um psiquiatra, um psicólogo, pra ajudar vocês. Porque não sai por aí falando uma coisa que você não sabe se você tem, tá? Porque isso é muito ruim.
E eu sei que esse vídeo gera um pouco de gatilho, então, né, espero que vocês não se sintam mal. É mais um vídeo de conhecimento pra vocês, de informação, um vídeo informacional. Eu só tô aqui, passei a minha experiência pra vocês, como foi. Eu acho que eu até cheguei a perder pessoas por ter esse transtorno, mas eu sei que eu fiz tudo que eu pude. Aliás, uma grande dica pra esse negócio de eu tenho medo que a pessoa vá embora da minha vida e eu faço de tudo por ela. Eu vi uma grande frase, um grande filme, que é um dos meus filmes favoritos da minha vida, que se chama Barraca do Beijo 2. Aliás, se você está indo do outro lado, continue a rir. Eu sei que é engraçado achar que esse filme diz muito, mas diz. O Marco diz pra Ellie, numa cena da praia, em que não dá pra segurar ninguém. Quanto mais você segura, mais a pessoa quer escapar. Isso a gente tá falando de traição, a gente tá falando de amizade, a gente tá falando sobre fazer tudo por alguém, porque não importa. Se a gente fizer de tudo por uma pessoa, se ela quiser ir embora, ela vai. Tá? A não ser, claro, que você faça uma coisa muito ruim, vocês entendem o que eu digo. Mas se vocês estão fazendo de tudo, vocês fazem tudo, vocês colocam em posições que você não queria estar, e mesmo se a pessoa vai embora, então o que eu digo é, não adianta fazer coisas que não estão ao seu alcance. Não adianta se matar por alguém, sabe? Fazer de tudo por alguém, sendo que no final vai dar na mesma. Então, eis que ele diz no finalzinho da frase: tudo que você pode fazer por alguém é amar essa pessoa e garantir que ela saiba que você não vai escapar. Então, é óbvio que você tem que sempre deixar claro, sempre demonstrar que você tá ali, que você ama essa pessoa, que você vai fazer tudo pra ajudar ela. E se mesmo assim ela quiser ir embora, então vá, tá? Não prendam pessoas, tá? Com ameaças, eu já fiz muito isso, com ameaças, com vitimismo, não faço isso, é horrível. Porque você um dia vai se tocar que a pessoa só tá do teu lado porque ela tem medo. Medo de ser culpada por você se matar, medo por ser culpada de te fazer um mal enorme. Não, deixa a pessoa aí. Você vai sofrer, óbvio, mas vai ser melhor e você vai perceber isso depois. Vai demorar um pouco, mas você vai perceber. Então, e escolham. Tentam escolher, tentam ver com quem vocês se sentem melhor ao seu redor. Tentem estar com pessoas que te passam essa confiança de que você não precisa se doar ao máximo para ter elas do seu lado. Porque se você acha que você tem que se doar, tem que fazer de tudo para aquela pessoa estar com você, então vá embora, porque não vai dar certo. Desculpa. Às vezes até tá. Tô falando, gente, o que é a minha experiência e o que eu enxergo disso tudo. Mas enfim, gente, eu acho que se vocês conhecem alguém que tem borderline, se tem alguém na família, algum amigo, namorado, vocês vão precisar ter muita calma e tentar ao máximo entender e ajudar essa pessoa, porque não é fácil, é um sentimento horrível. Tanto se pra você que tá ali e quer de todo jeito ajudar essa pessoa, o que você pode é sempre tentar entender, tá? E nunca ficar, não sei, tipo, menosprezando os sentimentos. Não menosprezando, na verdade, em nenhum sentido. Nem se a pessoa tiver um transtorno ou não, nunca menospreze os sentimentos dos outros, tá? Isso é horrível. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Não vai ter trilha sonora, não vai ter música, porque é um vídeo sério. Apesar de eu ter tentado fazer umas coisas engraçadas pra dar uma descontraída, é um vídeo sério, bem sério. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem esse vídeo, então vocês deixam um like, vocês se inscrevem no canal, me seguem no Instagram, que eu tô sempre postando lá pra vocês quais vídeos eu vou fazer. Essa semana, gente, eu espero muito que meus produtos da Nina Secrets chegam pra eu poder fazer um vídeo pra vocês. Mas eu vou avisando lá no Instagram. Se chegar essa semana que vem, essa semana do dia 19, eu aviso no Instagram. Se não chegar, aí eu vou tentar criar um outro tipo de vídeo. Mas aí eu vou avisando vocês lá, então me sigam lá. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, por assistir esse vídeo. É isso, um beijo.